Ok, estamos aqui no sítio do Wagner Molina, do professor Wagner Molina, turma 156. Ele foi nosso instrutor de AVQ 47, nosso professor de eletrônica e no tempo em que ele cursou, a situação era um pouquinho diferente daquela que eu encontrei. No curso de 79, nós estudávamos o radar AVQ 47. No tempo dele, o processo era diferente. Inclusive, as divisas eram diferentes. O nome de divisa está errado, eram umas estrelinhas. Né? Então, eu queria perguntar aí, professor Molina, com o nosso abraço a todos os veteranos e suas famílias, eu perguntaria como era as divisas dos alunos nas séries e como era o processo de seleção no gabinete, no galpão de eletrônica para a escolha da especialidade específica, MR1, MR2, MR3, MR4. Vamos lá? É um prazer estar com você e todos os ouvintes, né, amigos veteranos. A gente contar um pouco da história dos últimos praticamente 50 anos, né, que eu entrei em 70, já estamos aí há 2 meses e meio de 2020, então são 50 anos de história. É, quando eu entrei em 70, dia 3 de março de 70, tudo era diferente de hoje. Hoje são divisas que são macarrãozinhos marcando aí primeira série, segunda, terceira e quarta, né? No nosso tempo eram estrelas. A primeira série era uma estrela grande e uma estrela pequena dentro, prateada. A segunda série era uma só estrela também, só que a de dentro e a de fora eram douradas. Na terceira série acrescentava-se mais uma estrela, em cima e embaixo, onde tínhamos a dourada por fora e por dentro e uma prateada por dentro e embaixo. E na quarta série ambas eram douradas, tanto dentro quanto fora. Aí já era a autoridade máxima do corpo de Aí aluno. era o general dos alunos, né? É, Quarta série, o último semestre, né? Porque as séries eram divididas em... Eram 2 anos de curso, mas dividido em 4 semestres. sim. Cada semestre era uma série. A primeira série tratava apenas de militarismo, né? A gente aprendia a marchar, né? Aí eram ordens unidas, educação física, dar tiro, mexer com arma, desmontar, montar, é, mais instrução militar mesmo, fazia acampamento, enfim. Uhum. A segunda série, que era o segundo semestre, né? Já era uma revisão de todas as matérias do hoje fundamental, né? Então, médio e fundamental. Eram inglês, português, matemática, física e tinha aquelas específicas da Força Aérea, como tecnologia básica, em que você tinha que construir uma peça, e tinha o CGA, que era um conhecimento gerais de aeronáutica, então era uma matéria específica, né? Dada até pelo suboficial Hópica, que perdurou lá por muitos anos no meu tempo. E após a segunda série, fazíamos um psicoteste para ver qual a profissão mais adequada dentro daquelas fornecidas pela Força Aérea. E era um Jason, o psicólogo da época, e de uma visão fora de série, que realmente ele acertou em todas, que eu tenho conhecimento. Vários amigos que não queriam pegar o MR, acabou se dando bem. Eu que queria pegar, mas tinha um pouco de medo, por ser uma especialidade mais complexa, exigia mais estudo. Mas, enfim, ele me colocou nessa e aí então a gente chegava na terceira série e tínhamos que fazer uma espécie de um básico. Era o chamado Circuitos Especiais. Era um curso de 40 dias num galpão diferente e onde todos os monitores, ou que eles chamavam monitores, todos os professores, né, sargentos de eletrônica da época, tanto MR1, 2, 3 e 4,
eram obrigados, cada um, a dar 1 ou 2 circuitos por dia naqueles 40 dias. E com a nota daquele curso, desses 40 dias, é que nós, na minha turma, que foram 40 alunos de eletrônica, foi ali que foi a classificação para MR4, MR3, MR2, MR1. Então os 8 primeiro colocados era colocado em MR4, que era radar. Os 8 seguintes era colocado em navegação. E os 24 restantes rachava no meio 12 para comunicações de bordo, que era o MR3, ou melhor, MR2, era MR1, comunicação de terra, né? MR2, comunicação de bordo, MR3, navegação e MR4, radar. Então ali ficavam a gente classificado para essas divisões da especialidade. Então partimos para os galpões. O galpão 44 da escola comportava 3 MRs, o navegação, que é o 2, meu Deus. O radar e comunicação de bordo. O radar, que era o MR4, o navegação, que era MR3, e o comunicação de bordo, MR2, ficava no galpão 44. E o comunicação de terra ficava no outro pavilhão, no outro galpão, que hoje é informática, eu não lembro do número dele. 50 anos atrás, não lembro o número dele. Mas era onde ficavam, na época, Sargento Guarani, Nascimento, Almeida e outros que não me recordo agora. Na sala de radar, era eu, depois de formado já, né? Aí que em 72 eu me formei, fiquei na escola de especialista. Já fui jogado na sala de radar para dar aula do radar APS-20, que era monstruoso, eram 2 equipamentos só. E esse APS-20 era da Segunda Guerra, todo valvulado. E eu peguei a turma que eram meus amigos. Eu era 4ª série, eles eram 3ª. Eu me formei 3S, fiquei na escola, dei aula para eles que eram 4ª série, na sala de radar. Lógico que com muita dificuldade, com muito auxílio do suboficial Beluco, Flávio Geraldo Beluco, um grande mestre meu de radar. E então a gente, nessa sala de radar, tínhamos o radar APS-20 e outros equipamentos, não era só o radar, tinha o APA-57, tinha o APA-69, a SQ-8, que eram boias sônicas lançadas no mar para emitir sinais que o radar pegava e fazia um patrulhamento da fronteira, né, na Atlântica, né, digamos assim, no oceano, né, e eram diversos equipamentos. E depois que eu me formei, que dei aula desse radar APS-20, outros amigos que ficaram comigo da minha turma, Tessari, tinha o Canezin, o mestre Canezin, que era bem antigo e que já estava na sala de radar, e mais o Beluco. Nós ficamos em 4 inicialmente, até mais ou menos em 74, quando mudou o radar. Aí passou a ser o radar APS-42, também valvulado. E nesse APS-42 houve aí que houve uma invertida de mestres. Eu, de aluno, passei a dar aula para o Deusdedit, que era da Turma 145, né? Ele era de comunicações, né? Comunicações de bordo. Sim. Ele era o MR2. Sim. Mas por necessidade de serviço e de gente, né? O Canezinho foi embora, foi transferido para Santa Cruz, nunca mais o vi. E o Beluco já passou a ser suboficial encarregado da seção. Sobrou eu, o Tessari e o Deusdedit. Mas o Tessari logo depois deu baixa. O Tessari hoje é um juiz de direito. Ele fez direito, a carreira de direito e se tornou juiz. Nunca mais o vi também. E era da minha turma. E então ficou eu e o Deusdedit.
Aí eu tive que inverter, ensinar o Deusdete radar, porque ele era MR2 e o radar era MR4. Cara, muito inteligente, lógico, se adaptou rápido. E isso aí durou até 1978, quando então foi dado um golpe total, digamos assim, uma mudança radical. Nós, em 78, daí já não foi eu e o Deusdete. Eu acho que o Deusdete já tinha sido transferido para São José dos Campos, ou para São Paulo, com Bica. E eu tive o meu ex-aluno também, o companheiro Jager. Era 3S na época, novinho, e ficou meu parceiro ali, para a gente incumbido de implantarmos o AVQ-47, que era o da RCA, um equipamento bem moderno em relação aos anteriores, totalmente moderno, totalmente transistorizado e utilizado no Bandeirante, e que nós então implantamos em 78, a primeira turma, a sua Curvelo, Sim, sim. é que acabou tendo aulas sobre esse equipamento, e isso aí perdurou até 2008. Aí não mudou mais, ficou porque ele era atendia bastante a necessidade de aprender radar. Embora ele era minúsculo, mas todos os circuitos dos monstruosos valvulados ele possuía. Então ele ficou atendendo plenamente o ensino de radar ali na escola durante todo esse tempo. Sem contar que era só o radar, não tinha mais outros equipamentos paralelos, como na época em que eu era aluno do APS-20, dos equipamentos que eu citei. E essa é a história do eletrônica desde 1970 até 1997, que eu permaneci na escola especialista e fui transferido em abril para Recife. Fiquei de trânsito em maio, servi junho e julho lá em Recife, no Parque do Material Aeronáutico de Recife, mas por problema de saúde da minha mãe eu pedi a contagem de tempo. Como não havia tirado licença especial de 10, de 20 e já estava quase completando 30, saí antes. Em agosto de 97 eu fui para casa. Ou melhor, vim para a roça, onde estou hoje. E tá bem, tá muito bem. Poderia ser considerações sobre o que os colegas me falam, MR de voo. Eu demorei para entender, você vinha me explicando no caminho delicioso que fizemos de Guaratinguetá até aqui o seu sítio. Paramos lá no Pesqueiro do Candil, uma delícia, né? Um local aprazível, muito legal, com estátuas até jocosas no meio do lago. Mas enfim, você já vinha me explicando como era a história do MR de voo. Agora eu já entendi porque eles falavam. Poderia repetir diante da câmera? O MR de voo, na realidade, nunca existiu. Porque a manutenção de radar ou de rádio tem que ser feita numa bancada. Não existe essa de você estar dentro do avião e fazer uma manutenção de um equipamento eletrônico. O que se fazia era troca de unidades. Então, mesmo assim, tinha que ser em solo, né? Deu uma pane no radar, por exemplo, em voo. Então, quando o avião estivesse em solo, você retirava aquela unidade, mandava para os parques, né, para a bancada, para a manutenção, e substituía, colocava outra unidade inteira. Então isso é só desconectar a cablagem e conectar a cablagem. Isso era realizado antigamente, se eu não me engano, pelo RTVO e RTTE, que voavam, né? Depois fundiu, parece que o RTTE com o RTVO, e criaram-se o Comunicações. E eles, então, que eram praticamente os incumbidos de fazer essa manutenção de unidades de equipamento eletrônico em voo. Não sei se chegavam a fazer substituição de unidades em voo, que poderia até ser possível. Mas, em casos raros, pegava-se uma eletrônica que era bastante cogitado, porque
a área da eletrônica era vasta, então não sobrava eletrônica em lugar nenhum. Mas em algumas unidades podiam lançar a mão de uma eletrônica e então o cara ficando incumbido de voar para acompanhar uma operação qualquer, ele se dizia o MR de voo, mas não que existisse essa especialidade, o MR de voo. Todos nós somos de terra. Você mesmo, como eletrônica, sabe que é impossível fazer uma manutenção em pleno voo. Não há condições sem equipamento de teste, sem componentes para substituição, enfim, esquemas para análise e como em pleno voo. É como você falou, no máximo uma substituição de unidade. No máximo que poderia ser feito com muita dificuldade ainda, porque era retirar uma unidade de um equipamento do painel, que todos os equipamentos ficam ali no instrumental do avião, retirar um instrumento e colocar outro. Isso se você tivesse o substituto a bordo. A bordo, sim. Se não tiver, é só em terra mesmo, só em sol, não tem quebra-galho. Para finalizar, primeiro dar ciência aos nossos colegas especialistas em eletrônica que nós estamos planejando fazer um encontro aqui, né, de MR. E fazer... dar uma opinião, aí no caso eu estou pedindo a sua opinião, Molina, sobre a mudança da nomenclatura, da sigla, né? Era QAT-RAMR, depois parece que mudou para ELN, né? Depois para BET. Eu preferia que a eletrônica, eu preferia QAT-RAMR, pô. Mas aí dê sua opinião. Todos nós preferíamos que continuasse o quadro de artífices de radar e manutenção de rádio. Certo. Que era o QAT-RAMR. Mas o DEPENS criou uma época algumas siglas para toda especialidade. E a nossa virou ELN. E depois eles criaram os quadros básicos. Então todos têm um B antes. É o BEV, é o BIG, que é o Infantaria, e o nosso virou BET, Básico de Eletrônica. Poderia ser chamado apenas eletrônica, ou eletrônica air, né? Eletrônica da escola de especialista, porque realmente BET ficou meio esquisito. Ficou muito legal, não. Eu também acho. Tá bom, Molina. Muito obrigado aí pela sua paciência, pela tarde agradabilíssima que o amigo me proporcionou. É sempre uma alegria enorme reencontrá-lo, viu? Muito obrigado. Sempre é um prazer estar com você, ou transferindo, né, algum conhecimento do passado de quase 50 anos, para quem quer que seja que queira assistir esse vídeo, ter uma noção de como que foi nos últimos 50 anos, né? Na realidade, não é nos últimos 50 anos. Eu estou afastado já há 22 anos, então pelo menos até 98 ou até 2008, quando tinha ainda o suboficial Lídio, que acabou ficando na sala de radar posteriormente. Aí eu ainda ia visitar muito o galpão e havia muitos remanescentes, ex-alunos meus, e eu verifiquei que em 2008, com o suboficial Lídio, Mausbach, que estavam naquela sessão, até aquele ponto não havia mudado ainda as salas, e principalmente o AVQ-47. Acho que ele saiu por aí, 2009, 2010, aí substituíram por um radar de laboratório, totalmente diferente. Tá bom, tá certo. Ficamos por aqui, com um forte abraço a todos os colegas especialistas e suas famílias, não é isso? Um abraço a todos os ex-alunos e a todos os veteranos, os amigos que a gente não viu mais, que Deus ilumine os que já se foram, e vamos que vamos, até que um dia ele nos chame também. Tá certo. Um abração.